Olha, nós já estamos quase terminando a semana 3 do Enraizados na Palavra. E a semana 3 estamos falando sobre identidade. Eu sempre falo que é nesse ponto aqui que muitos acabam patinando e não conseguem ir avançar, dar os passos que o Senhor quer que a pessoa dê, né? Não porque Deus falhou, mas muitas vezes a gente não acredita no que Deus está falando, né? Tem história na Bíblia de Gideão. Eu falo assim que eu me identifiquei por muito tempo com ele, né? O Senhor já chamando ele, falando, olha, você vai conseguir, você é guerreiro, né? Mas ele não se via dessa forma. Mas por fim, o Senhor tratou da identidade dele, né? Ele precisou dar alguns passos e foi um valente, né? Realmente foi um homem valente ali na Bíblia, né? Aquilo que o Senhor já tinha determinado. E aí, o que o Senhor tem falado para mim e para você? Será que a gente já está desempenhando a nossa identidade, aquilo que o Senhor já formou antes da gente estar no ventre das nossas mães? Nós precisamos prestar muita atenção. Qual é a identidade que está tendo voz dentro de nós? Será que é a identidade das circunstâncias, é a nossa história que foi uma história difícil, da dor, da rejeição? Ou estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Daquilo que Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu. Ele tem um propósito para a nossa vida, né? Quando Ele nos fez, lá no Salmo 139, fala que Ele nos fez de uma forma especial e admirável. Então, por favor, duas coisas. Pare de pensar mal de você mesmo, né? Falando que você não vai conseguir, que você não é nada. E também não deixe com que a opinião dos outros venha abalar você, tá? O Senhor já falou que Ele te fez de modo especial e admirável. Ponto. Fique com essa voz, fique com o que Ele diz sobre você, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o perigo de construir a identidade nas feridas. E isso aqui é muito importante. Precisamos entender, porque quando a gente fala de ferida, não é fácil, gente. Eu sei que ferida dói, e dependendo do que aconteceu com a gente, muitas vezes a gente leva uma pancada ali e é difícil de se levantar. Mas eu falo uma coisa, que o Senhor não quer te ver nessa situação. Seja onde você estiver, Ele não quer que a ferida em si tenha a voz final. Ela defina quem você e como você tem que agir, a forma que você tem que pensar, a forma que você tem que decidir, tá bom? Então, olha, uma coisa assim que não tem como, era bom se não acontecesse que eu vou falar, mas infelizmente, gente, não tem como fugir de ferida, né? Em algum momento da nossa caminhada aí, seremos atingidos, seremos feridos, né? Todos nós, em algum momento, foram marcados por algum tipo de ferida, seja através de palavras, rejeições, de perdas ou experiências que nos deixaram tristes, né? Deixaram o quê? Aquela ferida na nossa alma. E o problema não é ser ferido, não tem nada a ver com isso, porque não tem como a gente escapar disso. Mas a questão, o perigo começa mesmo quando a dor, ela deixa de ser algo que aconteceu com a gente e passa a definir quem eu vou ser daqui pra frente, quem você vai ser daqui pra frente. Esse é o perigo, tá? Então, uma coisa, fica bem claro, é ter ferida, tá? Isso aí é uma coisa. Só que a outra coisa bem diferente é se tornar a ferida, né? Você ser definido por aquilo que te atingiu, que te machucou. Então, quando a identidade nossa, ela passa a ser construída na dor, a pessoa, ela vive não mais a partir da verdade de Deus. Tá? Deus pode até estar falando para ela, né? Olha, você não é isso, eu te fiz de uma forma especial, admirável, mas aqui está tomando conta da pessoa que ela não ouve mais o que Deus diz, né? Porque ela passa a viver a partir daquele momento, né? Daquilo que atingiu ela, daquele sofrimento. Então, como que acontece essa formação da identidade ferida dentro de nós? Então, tudo começa, gente, a partir de uma experiência que nos marcou, tá? Então, por exemplo, seja uma rejeição na infância, um abandono emocional, palavras duras, por exemplo, você não serve, você nunca vai conseguir nada. Isso não é fácil também ouvir. Traições, comparações constantes e também fracassos mal resolvidos. Então, todas essas situações, elas geram o quê? Uma dor legítima, machuca, né? Dói. Só que mesmo quando essas dores, elas não são tratadas, né, elas ficam ali, elas começam a gerar dentro de nós interpretações, tá? É aí que tá o grande perigo. É como se a gente estivesse dialogando com aquela dor. Então a gente começa a reviver aquele momento da dor por diversas vezes no dia. Você imagina,
como que a pessoa vai ficando, né? Então, por exemplo, a gente começa já a concordar com a dor. Então, a gente começa a falar, olha, eu não sou o suficiente, eu sempre vou ser rejeitado, ou ninguém fica, né? Eu faço o mundo sumir, ninguém me suporta, eu sou assim mesmo, eu preciso provar o meu valor. Olha quantas coisas. Então, essas frases acabam deixando pensamentos, né? Elas acabam deixando de ser pensamentos e se tornam, sabe o quê? Crenças. Lembra que a gente falou isso? Se você pegar a série Batalha na Mente, Emoções sob Controle, ali você vai entender como que o inimigo trabalha dentro de nós, tá? Então, quando o pensamento deixa de ser apenas pensamento e se torna uma crença, é muito perigoso, porque essas crenças, elas vão se tornar identidade. Tá entendendo como funciona? Então, a pessoa, ela já não diz mais, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Então, ela vive como uma pessoa rejeitada ou como uma pessoa abandonada. Olha o dano, o caos que acontece. Vamos trazer isso aqui num exemplo, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui, a rejeição que vira identidade. Como que é? Então, imagina uma mulher que ela foi rejeitada pelo pai desde a infância. Então, ela cresce buscando o quê? Uma aceitação em todos os relacionamentos. Tá? Então, ela começa a tolerar o desrespeito, ela aceita migalhas, ela se anula. Tudo para não sentir de novo aquela dor do abandono. Tá? Então, a ferida aqui virou uma identidade. Aí qual é a frase que fica gravada nela? Eu preciso me esforçar para ser amada, custe o que custar. Então, ela acaba deixando de viver, né? A opinião dela já não importa mais. Tudo para ser amada. Gente, isso é muito complicado e tem muitas mulheres presas em relacionamento tóxicos por causa disso. De provar alguma coisa, ela acha que ela merece aquilo, que ela tem que ficar nisso por causa de uma rejeição que começou lá na infância em relação ao pai dela. Segundo ponto, a crítica que vira uma voz interna. Então, um homem que cresceu ouvindo, por exemplo, que nunca era bom o suficiente, né? Então ele se torna o quê? Um adulto inseguro. Então, mesmo sendo competente, ele sempre acha que vai falhar. Então, muitas vezes ele nem tenta. Então, ele não viveu a sua capacidade, ele tem condições, mas ele não consegue, ele trava, porque aquela voz da ferida é o que tem mais o que? Som, grita, é o que mais grita dentro dele. Você não é capaz. Olha que coisa. Terceiro ponto aqui, a traição que gera uma defesa constante. Isso acontece quando a pessoa ela foi traída, né? Então, cada relacionamento novo, ela passa a desconfiar. Por quê? Ela não quer mais viver aquela dor, aquele peso, ou fazer errado de novo. Então, você vai buscar uma perfeição que é inexistente. Porque a gente que é casado, né? A gente vai falar uma coisa, olha, o seu cônjuge é perfeito, ou você mesmo é perfeito com o seu cônjuge? Não. Então, a pessoa que foi traída vai sempre buscar uma perfeição que não existe. Isso é um perigo, né? Então, ela não consegue mais se entregar em novos relacionamentos. Então, não é mais questão daqui de prudência, né? Mas é uma proteção baseada na dor. Então, ela acaba se cercando, né? Fazendo um muro, uma muralha aí de defesa para não sentir dor. Só que nós precisamos quebrar. Vai chegar um momento que o Senhor vai falar assim, olha, quebra esse muro de proteção, porque eu sou a sua proteção. Esse muro de proteção, o único muro que tem que existir na nossa vida é o muro do Senhor. Não tente você se proteger, porque isso não vai dar certo, né? Então, a pessoa sempre vai se frustrar. Então, passa um relacionamento, chega outro, porque tem isso, sempre vai ter um conteúdo que vai desagradá-la. E por medo, ela não vai dar essa oportunidade de se relacionar novamente, né? Ou às vezes até de tanto, mesmo ter escolhido tanto, ela vai lá e acontece tudo de novo. Isso é muito importante entendermos, né? Que, gente, não dê passo, não tome direção, né? Eu falo assim, ainda mais uma pessoa que já passou por uma dificuldade no relacionamento, né? Aconteceu um divórcio. Não tenha você a sua metragem, eu falo assim, a sua régua de medida, né? Mas que você busque no Senhor. Senhor, quem é a pessoa certa para mim? Porque às vezes a gente ou vai com muita sede no pote ou com muito receio. Mas saiba, se você se colocar diante do Senhor, ter esse momento com Ele, colocar suas dores para Ele, às vezes precisa ser curado aquela dor de antes para você se entregar a um novo relacionamento. Então, assim, mas isso tudo é o Senhor com você. Né, gente, não terceirize o relacionamento seu com o Senhor. Precisamos quebrar isso, a gente precisa de algum líder espiritual
É através dele que eu preciso chegar até Deus. Não temos isso, né? Quando Jesus fez aquele sacrifício total naquela cruz ali, foi para rasgar o véu, se rasgou, né? De cima e embaixo. Ele, graças a Jesus, a gente tem acesso ao Pai. Então a gente precisa parar com esse negócio, terceirizar, ou eu não sei como eu chego até Deus. É uma oração simples. Como está teu coração? O seu coração que Ele quer. Ele não procura performance, nada. É somente você e Ele. Então se coloque, independente da ferida que está dentro de você. Deixa o Senhor te curar. O tempo não cura. Substituir, né? Não deu certo com aquela pessoa, então eu vou tentar outra. Substituição também não dá certo. Porque aqui dentro está machucado. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Ele vai nos direcionar. Às vezes ele vai falar assim, olha, busca ajuda de alguém, seja algum especialista, alguma pessoa que fala, seja de aconselhamento também, na parte espiritual, conhece a Bíblia, que pode estar te ajudando, né? Mas o Senhor vai te dando isso, o Senhor vai colocando paz no seu coração, mas não pule essa etapa de você com o Senhor, tá bom? Outro ponto aqui, o fracasso que paralisa também. Então, uma pessoa que tentou algo várias vezes, né, acabou não dando certo, ela passa a acreditar que ela nunca vai conseguir novamente. Então, a experiência virou o quê? Um limite interno, tá? E olha só, como que o inimigo, ele age nesse processo. Nós vamos falar um pouquinho aqui como o inimigo faz para nos deixar presos, né, nessa identidade aí. Então, o inimigo, ele não cria feridas, tá? Mas ele trabalha, eu falo assim, que é intensamente. Ele insiste, né, para transformar essa ferida em identidade. Então veja só, em João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então ele age em 3 níveis. O primeiro nível, ele amplifica a dor, tá? Então, por exemplo, ele faz você reviver constantemente o que aconteceu. Então você vai sempre manter sua cabeça lá. Aquela dor que você sentiu lá atrás, ela volta. É como se estivesse acontecendo tudo agora, nesse exato momento. Porque ele precisa manter essa ferida aberta. Então ele começa a falar assim, lembra do que fizeram com você? Olha como você foi tratado. Você não pode ficar assim, lembra? Olha a dor que você sentiu naquele dia que terminou aquele relacionamento, ou da perda de alguém. Ele sim vai tentar manter essa ferida aberta, tá? Então o segundo ponto, ele distorce a interpretação. Ele fez isso com a Eva, lembra? Colocou dúvida no coração dela o que Deus tinha dito a respeito para não comer o fruto, né? Então ele transforma um evento em uma definição. Então, por exemplo, do eu fui rejeitada para eu sou rejeitada. Do eu falhei para eu sou um fracasso. Tá entendendo? Então você começa a ter uma distorção da forma que você vê o que está acontecendo com você, com aquela ferida aberta dentro de você. O ponto 3 aqui, ele cria padrões de repetição, tá? Então, gente, se o diabo entendeu que se a gente repetir as coisas negativas, as coisas ruins para nós, vai dar certo, nós precisamos entender que fazer o inverso também dá certo. Então, eu preciso repetir, me encher da palavra do Senhor, fazer várias vezes falar várias vezes o mesmo versículo, ter o mesmo hábito, eu preciso repetir, eu preciso sempre estar treinando a minha mente, o meu corpo para a oração, porque se eu não tiver essa frequência aqui dentro, não vai acontecer nada. Então, assim, o caminho é a repetição. Tá? Então o diabo ele acaba nos levando inconscientemente a situações que reforçam essa identidade. Então, por exemplo, quem se sente rejeitado, né, aceita relacionamentos que rejeitam. Tá vendo? Quem se sente insuficiente, acontece que a pessoa começa a se sabotar, né? Quem tem medo de abandono se prende a qualquer vínculo. Então sabe aqueles relacionamentos errados, né? Tóxicos. Então a gente acha que a gente só tem aquilo, então a gente merece só aquilo. Temos que tomar muito cuidado para onde o diabo está nos levando, tá? Precisamos confrontar. Vou falar aqui, olha, assista a série Batalha na Mente, Emoções sob Controle, porque ali você vai ver exatamente, eu explico como que o diabo age aqui na nossa mente, tá? Então assim, gente, a ferida deixa de ser passada, uma coisa que aconteceu há 1 ano atrás, e ela passa a governar o nosso presente, interferindo totalmente no nosso futuro. Tá vendo como que o inimigo é? Então, quais são aqui, eu quero trazer alguns sinais de quem tem uma identidade baseada em feridas, tá? Então, primeiro, a pessoa ela tem uma necessidade constante de aprovação, tá? Um outro ponto é o medo exagerado de ser rejeitada.
ela tem dificuldade em confiar. Isso aqui são feridas, uma identidade que se formou baseada em feridas que eu tô te falando, tá? Há uma autossabotagem, pensamentos negativos recorrentes sobre si mesma. A pessoa passa a ter decisões baseadas em medo e não em propósito. Um outro ponto, reações desproporcionais, por exemplo, porque tocam em feridas antigas. Então, ela acaba tendo que, sempre que vem algum gatilho, aquilo já manda informação, ela já tem aquela explosão, aquela reação dentro dela, né? E qual é o nosso posicionamento diante disso tudo, né? Então, a cura, ela vai começar quando? Quando eu decidir não mais aceitar com que a dor se torne identidade, seja a identidade da minha vida, tá? A Cidiane abandonada, a Cidiane rejeitada, qualquer dor, tá bom? Então, primeiro, reconheça a ferida, mas não seja definido por ela. Por exemplo, você não nega o que você viveu, não tem como mudar. Vivemos, infelizmente aconteceu isso, causou uma ferida dentro de mim, mas também eu não vou permitir que isso diga quem eu sou. Eu preciso me posicionar diante disso, tá? Então, por exemplo, a frase que você vai usar: isso aconteceu comigo, mas isso não me define, tá? Segundo ponto, traga a ferida para a luz, tá? Não fique escondida ou falando com você mesmo ou falando com outras pessoas para essas pessoas ficarem falando, coitado, nossa, porque quanto mais aceitação você tiver dessa ferida, menos você vai querer reagir para que ela seja curada, tá? Então, feridas escondidas, elas vão continuar abertas, permanecem abertas. Salmo 147:3 diz assim: ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Então, leve isso em oração para o Senhor. Fale com Deus de verdade, tá? Sem máscara, sem filtro, chora o que tiver que acontecer, seja simples, tá? Terceiro ponto, substitua a mentira pela verdade, confronte. Não adianta só me falar, não quero pensar mais isso. Não, você precisa colocar a verdade, substituir com a verdade, porque a nossa mente ela nunca fica neutra, tá? Então, toda identidade ferida é sustentada por uma mentira, tá? Ela só continua aberta quando há mentira ali. Então, por exemplo, começa a frase assim: eu não sou amado. Aí você vai lembrar que Deus diz assim: você é amado. Eu não sou o suficiente, mas Deus diz: minha graça te basta. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ponto 4. Quebre os padrões. Então, decida agir diferente, gente. Então, mesmo que seja desconfortável, não é questão de você querer ou não, você precisa tomar uma decisão. Se você continuar de novo, dando os mesmos passos, na mesma velocidade, fazendo as mesmas coisas sempre, não muda, não tem mudança, tá? Então, se você sempre se anula, né, comece a se posicionar. Ou se você foge, comece a enfrentar. Ou se você desconfia, aprenda a confiar com sabedoria, tá? Você não vai confiar em todo mundo, mas tenha sabedoria, busque isso no Senhor. Ponto 5, permita que Deus reconstrua a sua identidade. Isso é muito importante. Então, Deus, ele não apenas cura, mas ele restaura. Então, 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a sua identidade não está no que fizeram, no que aconteceu com você, está no que Cristo fez por você, tá? Então, quero trazer algumas perguntas aqui para nós, tá? Quantas das suas decisões hoje ainda são respostas das dores antigas? Então, quantas decisões você está tomando hoje que você ainda tem a dor como a sua definição, a palavra final? Quantas vezes você reagiu ao presente com base no passado? Ainda continua fazendo isso? Vamos prestar atenção para ver como que nós estamos, tá? Será que você está vivendo quem Deus diz que você é, ou apenas sobrevivendo a partir daquilo que te feriu? Então, gente, feridas, elas explicam comportamentos, só que elas não podem definir uma identidade. Ok, eu tô reagindo assim porque me machucaram, eu tô nervosa, eu tô triste, ok, aconteceu algo que fez isso, só que ela não pode se tornar uma identidade, tá? Toda decisão eu vou tomar a partir daquilo que me aconteceu. Então, você pode ter sido rejeitado, só que
não é a rejeição que tem voz dentro de você. Tá entendendo? Você pode ter sido ferido, só que não é a dor que grita aí, que comanda você. Você pode ter passado por abandono, só que Deus, Ele não te abandonou. Ele não te abandona e não vai te abandonar. Então, quando você constrói sua identidade nas feridas, vive preso no passado. Gente, fala sério, ficar voltando ao passado dói demais. Então, assim, vamos hoje tomar essa decisão de não mais ficar preso nessas feridas. Senão, 2026 vai repetir da mesma forma que aconteceu em 2025, 2024. Talvez hoje você fale assim, Diana, eu não sei como fazer, o que eu fazer com essa dor. Aconteceu esse ano, aconteceu agora. Como que eu faço? É o Senhor, tá? É um passo de cada vez. E dependendo do tamanho da ferida, não é de uma hora para outra. Mas assim, não fique preso, só olhando nesse momento. Porque com o Senhor, Ele nos ajuda o quê? A avançar. Tá? Ele pega nas nossas mãos e ajuda. Fácil é? Não é. Mas nós estamos com aquele que venceu o mundo, que venceu tudo isso, tá? Quando você constrói, então, a sua identidade nas feridas, vive preso no passado. Mas quando constrói em Deus, você é restaurado para viver, sabe o quê? O propósito que Ele tem para você. Essa ferida não mata o propósito do Senhor, não destrói. Então você precisa se posicionar, porque ainda tem algo para você. Você não está sozinho ou sozinha. Tá? A ferida ela pode até ter feito parte da sua história, mas ela não tem autoridade para escrever o seu futuro, tá? Gente, é um assunto, eu falo assim, é muito profundo, porque dependendo da ferida, o que aconteceu, não é fácil. Mas por isso que eu falo, esse mês de abril é um mês muito importante para você, para mim, né? Porque independente, a gente sabe que tempestade vai vir para todo mundo, e automaticamente vem feridas também. Tá? Mas quando a gente já tem uma base, um princípio, a gente tem fundamento, a nossa casa sendo erguida, construída na rocha, independente se você começou agora a levantar aí as paredes, né? Mas você já está na rocha. Então assim, você vai conseguir passar por isso. Mas não desista, não deixe com que essa dor defina o seu presente e estrague o seu futuro. Porque muitas vezes nós, por exemplo, eu sou casada, sou mãe, né? Aí acontece algo comigo, me feriu. Não sou só eu que fico ferida, porque quem tá ferida acaba machucando os outros. Imagina eu machucando meu marido, machucando os meus filhos, também colocando toda a dor neles. Isso vai virar uma destruição na família. E o diabo é isso que ele quer. Então não sei como tá a sua situação hoje, tá? Mas que você se posicione no Senhor. Estar enraizado nele é ficar firme durante a tempestade. Ele nos dá esse sustento, tá bom? E é isso. Traz esses comentários aí também. Eu sempre tô tentando responder também. As pessoas estão colocando aqui. Faça os comentários. A gente vai conversando também. E que Deus te abençoe muito. Volta esse vídeo aí, ó. Inicia aí, toma essa decisão de começar hoje. A gente já falou aqui, olha, é posicionamento, é decisão, tá bom? Até mais!